Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial, nosso terceiro do dia, tá? Hoje a gente vai falar de vida. A gente está vendo o que está acontecendo na guerra lá, mas a gente vai mesclando. Um editorial a gente fala da política interna, outra a gente fala da guerra e a gente vai fazer essa cobertura principalmente no que interfere o Brasil aqui, a questão da guerra. Agora nós vamos falar de política interna. E a briga é pela vida, tá? Então, tá rolando hoje, em vários estados, a Marcha pela Vida. O Nicolas Ferreira fez publicações em suas redes sociais e o Pleno News também. A fonte aqui é do Pleno News. Bolsonaro estará na caminhada pela vida contra o aborto em BH. Ou seja, vai ter a caminhada pela vida em BH contra o aborto e Bolsonaro vai estar participando lá desse evento. E aí, a matéria do Pleno News diz o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro estará na caminhada pela vida contra o aborto que acontecerá neste domingo, às 9h, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O que já está rolando, né? Já está acontecendo esse evento aí, na Marcha pela Vida. E aí, o Nicolas Ferreira fez uma postagem desse evento aqui, ó. Olha só, da quantidade de pessoas se mobilizando em prol do Bolsonaro. E aí, é lógico, é inevitável fazer a comparação de quando é que Lula participaria de um evento, de uma manifestação dessa no meio do povo. Abriu a porta do carro e mesmo depois do evento da facada do Adélio, o cara parece não ter medo de tomar outra facada. O bicho vai pro meio do povo, e aqui alguém filmando de dentro de um prédio, você vê que tem até o vidro da janela dando reflexo, e o Bolsonaro no meio do povo e a multidão ovacionando e indo para cima. Então, a expectativa é de que esse evento vai estar muito lotado, tá? No momento que eu estou gravando o vídeo aqui, o editorial para vocês, já tem algumas postagem do Nicolas, mas no próximo editorial eu quero trazer mais alguns pontos sobre esse evento, sobre o que aconteceu nessas manifestações. Um dos comentários que eu achei super interessante aqui é o do Dino Alves. Aquele pontinho azul é o inelegível até 2030, ou talvez um futuro presidiário. Pois é. Será que não é irônico o pessoal da esquerda fazer isso? Tá? Será que não é irônico o pessoal da esquerda achar que aquele pontinho azul, com tanta gente em volta, com tanta gente movimentando em volta dele, com um apelo popular gigantesco, seja o inelegível ou talvez até um futuro presidiário? Isso não te lembra Maduro? Isso não te lembra Venezuela? Isso não te lembra Cuba, Nicarágua? Pois é, deveria lembrar. Mas o pessoal não está nem aí. E aí, aqui, quem colocou essa postagem aqui é Dino Avengers, né? Dino Vingador. Que coisa bonita. Se o herói do cara é o Dino, já dá para imaginar o que sai da cabeça desse cidadão, né? Mas vamos lá. Tem mais coisa aqui para a gente analisar. Falando sobre o aborto. Teve uma manifestação dentro de uma audiência pública que eu achei que vale a pena. Quem fez essa publicação foi o Gil Diniz, em suas redes sociais, né? É conhecido como Carteiro Reaça nas redes sociais dele, e colocou o seguinte: a síntese perfeita da miséria humana que coloca a vida de um ser humano indefeso no ventre materno abaixo de uma bactéria. Amanhã, no meio-dia, na Avenida Brigadeiro Antônio de 2071, Marcha pela Vida em São Paulo. Então, está acontecendo em vários estados ao mesmo tempo. E aí, eu acho que vale a pena a gente acompanhar essa fala aqui. Dá uma olhada. De uma catleia. Essa é uma orquídea típica da Mata Atlântica. Presidente, se eu ou você ou qualquer pessoa entrarmos na Mata Atlântica e arrancar essa orquídea, a gente vai estar cometendo um crime inafiançável. Pode passar a foto, Elias? Isso aí é um ninho de siriema, ave típica da nossa região. Todo mundo já deve ter visto uma siriema. Normalmente elas andam em duplas. Se a gente pegar um desses ovos aí, quebrar, fizer um omelete ou mesmo atacar uma siriema, que seria algo inaceitável, isso seria um crime inafiançável. Pode passar, Elias. Isso aí é uma bactéria. Essas bactérias foram colhidas na Estação Espacial Internacional e elas estão presentes no espaço. Isso é considerado vida no espaço. Agora, Elias, passa a próxima foto. Isso é um feto
de 12 semanas. Para o Supremo Tribunal Federal, isso não é um ser vivo, isso não pode ser considerado vida. Agora mostra o vídeo, Elias. Esse é um feto de 12 semanas mexendo no útero de uma mãe. Obrigado, Elias. Miserável país que considera um ovo de uma ave, uma planta que não tem sentimentos, um ser vivo, e não considera um feto como uma criatura que merece o mesmo nível de respeito. E miserável uma Suprema Corte que assume as funções legislativas contrariando a vontade popular. E essa história dos cientistas estarem procurando vida inteligente no espaço, gostaria de pedir ajuda à NASA para ver se encontra vida inteligente no STF. Vamos lá. As críticas aqui, lembrando que são dele, tá? Em relação ao STF, mas isso é importante de que seja dito. Será que os valores morais estão obedecidos? Eu, como filósofo, eu sempre vou, principalmente me pautando na base kantiana do entendimento moral, eu sempre vou pautar pelo entendimento moral. Será que o entendimento moral aqui está estabelecido? Será que realmente o que esse rapaz, cujo nome eu não sei, foi republicado pelo Gil Diniz aqui, será que o argumento que ele traz não é forte o suficiente para entender que é lícito considerar um ovo de um animal mais vida do que um feto na barriga da mãe? A legislação brasileira, ela já é muito clara e o legislador já se manifestou. Ele já escolheu como dizer acerca do aborto. E não existe omissão. Isso que o STF diz é uma falácia sem tamanho. Não existe omissão do legislador. Ele disse até onde ele queria dizer. Se você é vítima de abuso sexual, você tem o direito ao aborto. Se você vai causar risco à vida da mãe, há o direito ao aborto. Se essa criança vai nascer, é uma natimorta, ou seja, vai nascer sem vida, não tem cérebro, por exemplo. A própria medicina esclarece. Então, há direito ao aborto legalizado. Agora, uma mulher, me perdoe, que teve consensualmente uma relação, sabendo que o fruto daquilo e que o risco daquilo era um filho, dizer que essa gravidez é indesejada, tenha a liberdade depois de deixar essa criança para adoção. Agora, tirar a vida dessa criança, mas é meu corpo, tá bom, ali dentro tem um outro corpo de um ser vivo. Então, se você me perguntar, Sandro, você é a favor ou contra o aborto? Nos casos legais, a favor. No caso convencional, absolutamente contra. O legislador já tratou do assunto e o que vale é a lei, ou a lei não vale no Brasil. Parece que a resposta é meio óbvia, né? E até o Estadão se manifestou aqui. O Estadão tratou exatamente desse tema. Em seu editorial, o Estadão escreveu o seguinte, e é a opinião do Estadão. Em temas controversos, a omissão do Congresso não é exatamente uma omissão. Ela expressa a vontade política da sociedade. Cabe a todos, também ao STF, respeitar esta vontade. A legitimidade da omissão do Congresso, eventual falta de consenso, não é necessariamente uma omissão, mas sinal de que o assunto não tem apoio parlamentar para ir adiante naquele momento. A democracia tem seu próprio de avaliação dos grandes temas nacionais. Ou seja, é respeito à democracia. Não falo tanto em democracia, que tal falar em respeito à democracia, respeitando a vontade do povo? Vamos lembrar de novo o artigo 1º. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Então, está na mão dos congressistas decidirem. Ou diretamente, faz um plebiscito e pergunta para o povo se eles concordam com o STF. Afinal, quem tem mais poder? O povo ou o STF? Pergunta à Constituição, que é só ler, não precisa de ninguém para interpretar isso. Todo poder emana do povo. Obrigado, até o próximo editorial.